Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender aí do horário que vocês vão estar assistindo nosso vídeo. Nós somos alunos aqui do curso de Direito da URCA, Campus Humberto Teixeira, da disciplina de Direito Tributário 2, que tem como docente a professora Iamara Feitosa. A equipe é composta por mim, Pedro Ito Coelho Alexandre e Anderson Fernandes. A gente ficou responsável por falar sobre o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, né? E para o colega Anderson passar o slide. Pronto. Primeiro vamos começar. O que é o IGF? O Imposto sobre Grandes Fortunas é um tributo previsto na Constituição Federal de 1988, que ainda não foi regulamentado e visa tributar os patrimônios considerados grandes, né? Grandes fortunas, com o objetivo de reduzir a desigualdade social. Alguns doutrinadores mais críticos, ao que eu compartilho dessa opinião, dizem que esse imposto ainda não foi instituído no Brasil porque eles estão muito bem representados, né, no parlamento brasileiro. Faz isso em tom de crítica, né, que o nosso amigo Anderson também vai aprofundar mais na frente, a questão dos trâmites, as tentativas, né, que já foram feitas aqui no Brasil de instituir esse imposto. Vamos passar. Pronto. A base legal dele está prevista na Constituição, no artigo 153, inciso 7º. Falta regulamentação por lei. Essa lei tem que ser uma lei complementar, né? E no artigo 80, inciso 3º da ADCT, ele diz que o produto oriundo dessa arrecadação tem que ser destinado ao Fundo de Combate Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, né? Pode passar. Pronto, aqui a gente vai trazer um panorama sobre a questão da desigualdade social no Brasil, feito por uma ONG, né? Uma ONG internacional, nome Oxfam, que foi feito em 2024. Tá aí, 1% da população concentra 63% de toda a riqueza do país. Você vê que é mais da metade de toda a riqueza do país é concentrada em 1% da população. Aí outros 49% concentram 35% e a metade da população concentra apenas 2% da riqueza do país. A gente vê que a gente mora num país extremamente desigual. O que é o intuito maior da instituição desse imposto é combater justamente isso, essa desigualdade que a gente vive, né? Que é a nossa realidade hoje aqui no país, no Brasil. Ano passado. Pronto, agora vamos falar sobre os argumentos a favor da instituição desse imposto, né? Que é promover a justiça social, reduzir a desigualdade e financiar políticas públicas, né? Por exemplo, Bolsa Família. É perfeitamente possível ser financiada por esse tipo de arrecadação. Primeiro, ele vai para esse fundo, e esse fundo poderia se valer desses recursos da arrecadação do IGF. Pode passar. Pronto. Os argumentos contra tem a questão da fuga de capitais e a evasão fiscal, né? Eu vou usar como exemplo um exemplo internacional, que o Anderson também vai trazer outros aqui, o exemplo da Alemanha, né? Que a Alemanha tinha esse imposto até 1966, ela cobrava o IGF, e decidiu por extinguir esse imposto, não cobrar mais. Só que hoje na Alemanha tem uma discussão muito forte da necessidade de se cobrar novamente esse imposto. Por quê? Eles viram que de 97 a 2023, eles deixaram de arrecadar 380 bilhões de reais. Esse valor corresponde a 80% do orçamento, né, da LOA prevista para 2024. Então, o parlamento está sofrendo uma pressão muito grande para instituir esse imposto.
Só que lá também tem essa questão do medo dessa evasão e dessa fuga de capital, né? É tanto que 7 bilionários, antes da instituição desse imposto, já saíram fugiram, né? Com suas fortunas, seus patrimônios do país. Então, como resposta, o que foi que o parlamento alemão fez? Ele fechou lacunas, né? Para quem não sabe, fuga de capitais é quando você arrecada aqui no nosso país, por exemplo, um exemplo, né? A dona do Magazine Luiza, que tem majoritariamente seus negócios aqui no Brasil, seu faturamento é feito em cima do consumo brasileiro, ela pega, arrecada esse dinheiro, faz esse faturamento e joga esse dinheiro para um offshore fora do país para não ser tributado. Que isso já existe, não estou dizendo que ela faça isso, mas isso a gente sabe que já existe, né? Que é crime, né? Essa questão de evasão fiscal, né? E lá na Alemanha, quando teve essa tentativa de voltar esse imposto, 7 bilionários já fizeram isso. Então, para fechar essas lacunas, o que foi que o parlamento alemão fez? Ele fez a tributação de transferência de funções, né, que resultam em que os bilionários que quiserem fazer isso, eles teriam que ceder quase a metade do seu patrimônio acumulado no país, tudo que ele conseguiu gerar dentro da Alemanha, eles perdem a metade, né, caso eles queiram ir para outro país. E também a questão de um convênio internacional, né, que eles participam com mais de 100 países, que eles dão acesso a contas bancárias, né, de outros países, né, dos empresários, dos bilionários alemãos que têm conta em outro país. Onde 100 países fazem parte desse convênio, né, de obtenção de dados. Só para vocês terem uma ideia, a Suzanne Kettling, que é a grande acionista da BMW alemã, caso ela quisesse mudar de país, né, custaria isso para ela cerca de 6,5 bilhões de euros. Então, esse é o caminho que também o Parlamento Brasileiro, caso algum dia venha a instituir esse IGF, é fechar essas lacunas. Né? Pode passar. Pronto, agora o Anderson vai falar a respeito das tentativas aí de instituir esse imposto. Né, essa ideia de instituir o imposto sobre grande fortuna no Brasil não é nova. Desde a Constituição houve inúmeras tentativas, né, de instituir. Só para ter ideia, em dados de 2008 até agora, mais de 50 projetos de lei já tentaram fazer isso. E no ano passado, né, através de uma emenda ao PL 108, que fala do IBS, né, que regulamentava o IBS, o PSOL tentou instituir uma emenda que, além de outras coisas, também instituía o imposto sobre grandes fortunas, né? E uma das dificuldades maiores de instituir esse imposto é tratar o que é grande fortuna. Então, o que seria uma grande fortuna? Então, para essa emenda, né, eles instituíram que seria 10 milhões de reais de patrimônio. Então, se você tivesse 10 milhões de reais de patrimônio, você entraria, seria incidiria sobre você esse imposto, né? Então, segundo o os parlamentares que entraram com essa emenda, apenas menos de 1% da população que seria afetada sobre esse imposto, que seria um país de 220 milhões de habitantes, um pouco mais de 2 milhões seriam afetados por esse imposto. Então, como o Pedro mostrou anteriormente, esse 1% da população produz mais da metade, né, mais da metade da riqueza do país. E a gente sabe que, historicamente, o Brasil, o rico, paga muito menos imposto proporcionalmente do que o pobre. Então, como seria calculado essa alíquota, né, do imposto sobre grandes fortunas? Ela seria progressiva, claro, e partiria de 0,5% a partir de 10 milhões de reais até 40 milhões. Então, exemplo, quem tem 10 milhões e pagaria isso anualmente, né? Então, 0,5% ia dar 50 mil reais. E seria
o imposto a pagar para quem tivesse uma fortuna de bens, valores acima de 10 milhões de reais até 40 milhões. Entre 40 e 80, 1%, e acima de 80 milhões seria 1,5%. Então, assim, a gente fazendo um comparativo internacional, né? Então, hoje em dia, como o Pedro falou também, questão da Alemanha, poucos países mantêm essa taxação do imposto de grandes fortunas por medo da evasão e por medo da fuga de capitais, né? Então, entender essa dinâmica internacional, assim, ajuda a ver como é que o Brasil pode traçar caminhos para instituir ou não, como está agora, né, o imposto sobre grandes fortunas. Então, a Espanha ainda hoje cobra o imposto sobre grandes fortunas, né, possui a liga progressiva entre 0,2% e 2,5%. Mas lá você vê que incide sobre patrimônios acima de 700 mil euros. Então, o euro está a 6, hoje, na data de hoje, né, 28 de junho de 2025, R$6 e poucos, R$6 e poucos. Então, multiplicando aí por 7 vezes 7, 49, né? Então, seria o quê? 4 milhões e 900 mil reais. Então, é bem abaixo, embora a alíquota comece progressivamente abaixo do que o Brasil propôs, em 0,2, mas também termina acima, 2,5, e o valor de fortuna para eles lá é bem menor do que o do Brasil. A Noruega, seguindo também o mesmo caminho, 0,85, acima de 1,5 milhões de coroas norueguesas, que seria em torno de 135 mil euros. Essa que é mais baixa ainda, a fortuna lá começa a ser mais baixa, por ser países, como é que eu posso dizer, menos desiguais, são países mais igualitários, então a questão, todo mundo tem uma renda melhor, então a fortuna lá considera-se um pouco mais baixa. E a Suíça varia de 0,3% a 1%, né? Você vê que lá na Espanha a arrecadação representa em torno de 0,2% do PIB, na Noruega 0,4% e na Suíça 1,1% do PIB. Então, mas como o Pedro falou antes, outros países também, né, já deixaram de cobrar, né? França, que já cobraram anteriormente, não cobram mais. São a França, a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, Países Baixos, a Suécia, né? Então, os motivos para o fim desse imposto são a baixa arrecadação, segundo eles, porque buscam outros meios de não pagar, como sonegar e outro tipo de coisa, né? E o aumento da evasão fiscal. Eles acharam, nesses países, eles achavam que não compensaria a cobrança do imposto pelo que estava perdendo. Porque eles estavam perdendo mais impostos do que quando não cobravam. Então, assim, eles começaram a cobrar, foi diminuir a arrecadação. Então, a França, por exemplo, aboliu o IGF em 2017, após constatar que o impacto incentivava a saída de grandes investidores e a galera ia para os paraísos fiscais, né? Então, só as considerações em final, Pedro também pode tirar, né, que a aplicação sobre grandes fortunas no Brasil segue como tema, sim, debate, né, da opinião pública. Tem os ricos, como Pedro disse, são representados muito bem representados no Congresso, continuam lutando contra, né, a maioria do legislativo. Do outro lado também as pessoas de ONGs ou pessoas mais pobres que buscam essa menor desigualdade, melhorar a renda média do país. E isso vai ser sempre um debate, pode ser, muito acalorado, porque sempre vai ter essa questão da disputa de classes sociais, um querendo melhorar, um não querendo perder seus privilégios. Fala alguma coisa, Ítalo? Pronto, eu queria pedir uma parte aqui para o amigo. Bom, só fazendo um contraponto também, eu acho que a questão assim, porque como você falou, que a França viu que sairia melhor não cobrar, né? Isso. Eu acho que também tem que levar em consideração a questão do modelo de negócio dos bilionários franceses. E de cada país, né? Como você estava É, falando antes. porque Cada assim, país tem sua característica. Como você falou, cada país tem que buscar uma maneira de evitar essa evasão, evitar a fuga de capitais.
Então, assim, cada caso é um caso, Exato. é um assunto delicado, tem que ser muito estudado, mas a gente já está prestes a completar 40 anos da Constituição e ainda não foi instituído, né, o IGF. Porque assim, como eu estava querendo falar, na França, eu acredito que esses grandes fortunas são constituídas por modelos de negócio que têm mercado consumidor muito mais fora, tipo assim, atingindo China, Brasil, até mesmo Brasil, Estados Unidos, do que o mercado consumidor interno, que eu acho que é o completo oposto da nossa realidade brasileira. Seria o quê? O dono de uma Magazine Luiza dessa, vamos usar como exemplo, ela tem seu mercado consumidor aqui no Brasil. Então ela não vai pegar suas empresas e colocar lá nos Estados Unidos para concorrer com o Walmart, que ela já concorre aqui, né? E aqui já é difícil, imagine lá. Um exemplo, no Mercado Livre. Então eu acho que a gente tem que ver a questão de onde essa riqueza está sendo produzida de fato, né? Se o empresário está conseguindo angariar muitos lucros a partir do mercado consumidor interno, Da então, na produção e minha, consumo interno. no consumo interno brasileiro, seja um empresário de fora, não precisa ser a dona do Magazine Luiza, mas, por exemplo, o dono do Mercado Livre vê que está. Então, eu acho que seria mais do que justo essa tributação, né? Que é o que acontece hoje na Alemanha. Se o dono da empresa lá, decide mudar de país, né? Suas operações, sua função, que ele chama lá no imposto, ele tem que ceder a metade do seu patrimônio acumulado, que foi acumulado no país, né? Era só isso mesmo. Muito obrigado aí pela parte. Não, na hora. Só para a gente encerrar mesmo aqui, dizer obrigado a todo mundo que assistiu, que ficou até aqui com a gente. É apenas um rápido panorama sobre o Imposto das Grandes Fortunas. Não sei uma coisa muito mais aprofundada, mas deu para você entender mais ou menos o que é, quem seria afetado e quais os motivos que até hoje ainda não foi implantado aqui no Brasil, né? Então, valeu. Valeu, Muito obrigado. obrigado.